Estudando a Mediunidade, de Martins Peralva. Capítulo 24. Mandato mediúnico. O exercício comum da mediunidade, mesmo nos serviços assistenciais, é coisa diferente do mandato de serviços mediúnicos. Médiuns existem aos milhares colaborando ativamente nos centros espíritas. Todavia, raríssimos estão investidos de mandato. Somente depois de longas experiências, cultivando a renúncia e o sacrifício, sofrendo a ingratidão e conhecendo a dor, pode o espírito reencarnar e exercer entre os companheiros da terra tão extraordinário encargo. Assim como no plano terrestre, a outorga de procurações atende, em princípio e substancialmente, aos fatores mérito, confiança e competência. É plenamente compreensível que, em se tratando de assuntos divinos, idêntico seja o critério de merecimento. Quem deseja defender com êxito uma causa na justiça comum, inegavelmente concede poderes de representação a respeitável cultor do direito capacitado a desincumbir-se da missão com brilhantismo e galhardia. Naturalmente, os interesses humanos podem ser confiados, eventualmente, a procuradores menos brilhantes nas causas de somenos importância. Todavia, nos grandes empreendimentos, a outorga, plena e restrita, é concedida àqueles que, por uma vida exemplar e um longo tirocínio, não decepcionem o outorgante. Analisando o problema do mediunismo, identificaremos Jesus Cristo como o divino outorgante e os médiuns como os outorgados de seu poder, capazes de o representarem com fidelidade até o fim. Entretanto, para que o médium se torne digno de um mandato, nas especialíssimas condições do capítulo assim denominado no livro que serve de base a este, capítulo Mandato Mediúnico, tem de ser portador de virtudes excepcionais, a fim de que não fracasse no tentame extraordinário. O médium pode ser equilibrado, ter boa conduta e boa moral. Contudo, será apenas um médium, na acepção comum, se não incorpora à sua individualidade valores conquistáveis ao preço de perseverantes sacrifícios, através dos séculos ou dos milênios sem conta. Mandato mediúnico, porto de chegada de todos os obreiros da seara mediúnica, exige condições especialíssimas, tais como bondade, discrição, discernimento, perseverança e sacrifício. Eis, em síntese, as qualidades que asseguram ao médium o sublime direito de receber um mandato mediúnico. Bondade para quê? Para atender com o mesmo carinho e a mesma boa vontade todos os tipos de necessitados, sem qualquer expressão de particularismo. O médium comum atenderá segundo as próprias conveniências, inclusive afetivas, distinguindo fulano de beltrano. Sem dúvida, é um trabalhador que faz o que pode, todavia serve, ainda, dentro de um estreitismo e de certas restrições que colidem frontalmente com a beleza e a expansibilidade, a excelsitude e o universalismo do pensamento e da obra de nosso Senhor Jesus Cristo. O médium investido de mandato
é bondoso com todos. Para ele são iguais o rico e o pobre, o feio e o bonito, o preto e o branco, o mendigo e o aristocrata, o moço e o velho, o homem e a mulher. A discrição é um dos belos atributos do mandato mediúnico. Discrição para conhecer e sentir, guardando-os para si, dramas inconfessáveis e lacunas morais lastimáveis. O médium, de acordo com as suas possibilidades psíquicas, pode, com a simples aproximação do irmão que o procura, identificar-se com problemas íntimos, desde as deficiências morais à responsabilidade por delitos ocultos. A discrição do médium resguarda o visitante da humilhante posição de quem vê descobertas as mazelas que olhos comuns não percebem. Médium paurador seria igual a padre indiscreto, se um e outro existissem. Ao invés do sacerdócio da compreensão, a tirania da maledicência. No lugar do silêncio, o comentário leviano. Outra qualidade que caracteriza o mandatário da espiritualidade superior é o discernimento. Discernimento por quê e para quê? Para examinar sensatamente as coisas, os problemas e as situações e dar-lhes a melhor, mais oportuna e mais sábia solução. O médium tem de lutar, portanto, mediante o estudo, o trabalho e o esforço constante de auto-evangelização para adquirir a faculdade do discernimento, a fim de ajudar os outros para que os outros se ajudem, corrigindo assim a preguiça e a revolta, a vaidade e o comodismo, a leviandade e a má-fé. Quando da assistência do médium ao doente, não resulta o seu despertar para a senda da luz, o esforço foi incompleto. Curar e educar devem coexistir no serviço assistencial. Tendo discernimento capaz de opinar com segurança, segundo as necessidades do consulente, o médium induz-o a reajustar-se e a caminhar com os próprios pés, isso depois de colocar-lhe na ferida do coração o bálsamo do reconforto. Eis a função do discernimento entre as outras elevadas qualidades exigíveis para o mandato de serviço mediúnico. Saber ajudar os outros para que os outros se ajudem. A perseverança é o quarto atributo indispensável ao mandato, para que o trabalhador não abandone a tarefa ante os primeiros obstáculos. Inúmeros médiuns portadores de apreciáveis faculdades têm se afastado do serviço em virtude de incompreensão, inclusive dos próprios companheiros de ideal. Quando os pés começam a sentir a agudez dos espinhos espalhados na estrada, desertam da luta. A esses companheiros seria lícito perguntar se é possível colaborar, sem obstáculos nem problemas, na causa daquele cuja glória no mundo foi a coroa de aflição que os homens colocaram em sua fronte augusta. A perseverança é fruto da fé e do despersonalismo. Aquele que coopera nos serviços mediúnicos com a preocupação de agradar aos outros e de ver satisfeitos os seus caprichos, pode vir a abandonar a tarefa. Servir com Jesus e em nome dele é dilatar os próprios recursos e perpetuar no espaço e no tempo o ideal de ajudar a todos. Examinemos, finalmente, o problema do sacrifício.
O médium que não é capaz de esquecer o próprio bem-estar a benefício dos outros está distanciado do mandato superior. É indubitavelmente um companheiro de boa vontade, a quem devemos todo respeito e incentivo, mas que pensa muito no próprio eu, velho fantasma do qual ainda não nos conseguimos libertar inteiramente. O médium que possui espírito de sacrifício é como o médico que faz da medicina um sacerdócio. Nunca exige a carteira de identidade de quem lhe bate a porta. O serviço ideal é servir, socorrer e curar. Pelo exposto, conclui-se que poucas criaturas existem investidas do mandato de serviço mediúnico, embora milhares estejam colaborando corajosamente na obra do bem. Bondade, discrição, discernimento, perseverança e sacrifício são, pois, virtudes que o médium deve esforçar-se por adquirir pouco a pouco, sem violências nem precipitações. O exercício de tais qualidades abreviará o dia em que os instrutores espirituais lhe identificarão a reforma. Falamos até esta altura aos deveres daqueles que recebem mandato mediúnico. E os direitos? E as compensações segundo o princípio de que é dado que se recebe? E as garantias que acompanham o médium assim categorizado? Vamos dar a palavra a André Luiz. Ambrosina trazia o semblante quebrantado e enrugado, refletindo, contudo, a paz que lhe vibrava no ser. Na cabeça, dentre os cabelos grisalhos, salientava-se pequeno funil de luz à maneira de delicado adorno. Intrigados, consultamos a experiência de nosso orientador e o esclarecimento não se fez esperar. É um aparelho magnético ultrassensível, com que a médium vive em constante contacto com o responsável pela obra espiritual que por ela se realiza. Pelo tempo de atividade na causa do bem e pelos sacrifícios a que se consagrou, Ambrosina recebeu do plano superior um mandato de serviço mediúnico, merecendo por isso a responsabilidade de mais íntima associação com o instrutor que lhe preside as tarefas. E mais adiante, na palavra do assistente Aulus, um mandato mediúnico reclama ordem, segurança, eficiência. Uma delegação de autoria humana envolve concessão de recursos da parte de quem a outorga. Não se pedirá a cooperação sistemática do médium, sem oferecer-lhe as necessárias garantias. Conforme observamos, a criatura investida do mandato mediúnico tem sólidas garantias para o triunfo completo de sua missão, a começar pela assistência direta e permanente do responsável pela obra cuja realização na Terra foi incumbido. Nos momentos difíceis, eis o instrutor que se apresenta para esclarecê-lo, defendê-lo e inspirá-lo. Nas horas amargas, eis o instrutor com a palavra sábia e amiga, a levantar-lhe o ânimo, a reconfortar-lhe o coração, sentado de incompreensão e pela calúnia, pela injúria e pela má-fé. Para que o médium de hoje seja, amanhã, portador de mandato mediúnico, necessário se faz que o Evangelho seja o seu roteiro de Jesus Cristo, a sua meta. Com Jesus no coração, o médium ajuda aos outros e se ajuda no grande e fundamental problema da renovação íntima, enriquecendo a própria alma com bondade, a discrição, o discernimento, a perseverança e o espírito de sacrifício,
Será, no trabalho, um servidor idealista e desinteressado. Receberá o mandato de serviço mediúnico.